Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico, capítulo 23. Vamos orar primeiro, para que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Pai Santo, nós te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para te prestar culto e também, Senhor, para estarmos diante da tua palavra a fim de sermos instruídos, a fim de sermos consolados, admoestados, corrigidos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos socorra pelo teu Espírito, ó Deus, para que nada do que for dito, Senhor, se perca, mas que a tua palavra possa ser entesourada, Senhor, em nossos corações, de modo, Senhor, que sejamos transformados, de modo que a obedeçamos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos visto bastante sobre o culto, sobre a nossa reunião com o Senhor, nosso congregar, nós vimos recentemente ali em Esdras, falando ali do remanescente, nós vimos ali como é importante que nós restabeleçamos a prioridade do culto. Nós vimos ali em Esdras, capítulo 3, se não falha a memória, que o remanescente, eles restabeleceram em primeiro lugar o altar, nos mostrando ali a prioridade do culto na vida do crente. Nós devemos priorizar o culto antes de qualquer outra coisa, antes de se levantar os muros ou reedificar o templo. Aquele remanescente restabeleceu o culto a Deus. O altar foi firmado sobre suas bases, então foi restabelecido um sacrifício contínuo, de manhã e de tarde, holocausto ao Senhor. Isso deve ser perpétuo. Isso é um estatuto perpétuo que Deus estabeleceu em todas as gerações, que o culto a Ele fosse contínuo, fosse um culto contínuo, um serviço contínuo ao Senhor. Então, nós vemos também que os homens têm deturpado o culto. O culto não tem sido mais o centro da vida do crente, mas apenas um evento. Então, o culto foi descaracterizado, foi modificado pelo homem. O culto, que era algo que era oferecido unicamente a Deus, passou a ser centrado no homem, nos gostos, nas preferências do homem. E nós vemos nas Escrituras que Deus tem a primazia, o lugar central na vida do seu povo. Nós lemos no final do livro de Êxodo, no capítulo 40, que toda aquela obra do tabernáculo foi concluída. Então a nuvem encheu o tabernáculo, tipificando ali a presença de Deus, a glória de Deus,
naquilo que ele aprova. E o tabernáculo, ele representa a presença de Deus entre o seu povo. Era no tabernáculo que se era oferecido o culto a Deus. No tabernáculo que eram oferecidas as ofertas. Tudo, a vida do povo de Israel, ela acontecia em torno do tabernáculo. E isso tem muita representação para nós. Isso mostra que a nossa vida deve ser em torno da presença de Deus. Deve ser uma vida de culto a Deus. Nós vemos aqui em Levítico, os irmãos devem estar pensando assim, nossa, eu vou falar assim em Levítico, acho que é o livro mais árido da Bíblia, né? Quem já leu Levítico aqui sabe que não é fácil, né? É uma leitura difícil, muitas prescrições, muitos detalhes, né? Como também vemos muitos detalhes em Êxodo, ali quando o Senhor deu ali a Moisés as instruções para a construção do tabernáculo, os seus materiais, etc. E em Levítico vemos muitas prescrições a respeito do culto. Né? Muitas prescrições. Nós vemos em Levítico, a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vemos ali todas as prescrições, as orientações sobre os sacrifícios, sobre as ofertas. Depois, na segunda parte, nós vemos ali, a partir do capítulo 10 de Levítico, capítulo 11 em diante, até o capítulo 17, nós vemos ali muitas leis cerimoniais. Fala muito a respeito da purificação, fala sobre a imundícia, que o povo deveria se apartar da imundícia. E depois, na parte final de Levítico, do capítulo 18 até o capítulo 27, na última parte do livro, nós vemos a respeito da consagração do povo. Então, nessas três partes, nós vemos que o tema central é realmente a vida de comunhão, como estar diante do Deus Santo. Esse é o tema de Levítico. É nos aproximarmos, como que o povo ia se aproximar de Deus. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, nós vemos esse movimento, né? Em Gênesis nós vemos o povo descendo ao Egito. É isso? Jacó e seus filhos, 70 almas, desceram ao Egito. Então nós vemos o povo descendo ao Egito em Gênesis. Em Êxodo nós vemos o povo saindo do Egito. E pula aí, né? O Levítico está no meio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Gênesis está no meio. Em Números nós vemos o povo caminhando rumo à terra prometida. E em Deuteronômio nós vemos instruções do povo continuando na presença de Deus na terra prometida. Mas em Levítico, o que nós vemos? Em Levítico nós vemos o povo se aproximando de Deus. Amém? Então este livro difícil de ler, é um livro muito rico, porque é um livro que trata da nossa aproximação a Deus, da nossa comunhão. Sabia, colocou aqui? Nós vamos ver aqui, 3 empecilhos à comunhão entre Deus e seu povo, retratados em Levítico.
Obviamente, nós não vamos poder ler todos os versículos, mas nós vamos pegar a ideia de cada uma dessas 3 partes do livro e vamos ver como que Deus resolveu esse problema. Como que nós podemos nos aproximar do Deus vivo. Amém? Então, uma vez que o povo foi libertado do Egito, que nós vemos no livro de Êxodo, e agora congregado em torno do tabernáculo, agora o Senhor vai apresentar aqui em Levítico toda essa prescrição de como que o povo pode se aproximar dele para ter comunhão com ele, para prestar culto a ele. Nós vemos isso aqui especialmente no livro de Levítico. Aqui em Levítico capítulo 23, nós vamos ler esses 4 primeiros versos aqui. Diz assim, versículo 1: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. Então aqui nós lemos, que o Senhor tem as suas solenidades. É interessante que, se você ler o capítulo 23 inteiro de Levítico, você vai ver que ele começa com o sábado e termina com um sábado extra. E entre esses 2 sábados nós vemos as 7 solenidades que o Senhor estabeleceu. As 7 solenidades, ou as 7 festas, nós, se o Senhor permitir, vamos entrar futuramente em cada uma delas. Mas nessas 7 festas, nós vemos o caminho da redenção que o Senhor proveu para nós, desde a Páscoa até Tabernáculos. O caminho da redenção está retratado nessas 7 festas. E essas 7 festas, como eu falei, elas estão entre 2 sábados, representando o sábado inicial do Éden, o descanso que o Senhor proveu no Éden, e o descanso final no reino de Deus, o último sábado. E entre esses sábados, as 7 festas que tipificam todo o progresso da redenção que o Senhor proveu para nós. Então, em Levítico, o povo de Deus é visto em relação ao tabernáculo. Tudo aqui acontece em relação ao tabernáculo. Se nós olharmos Gênesis e Êxodo, nós vamos ver que a tratativa de Deus ali é em relação ao Egito. Porque em Gênesis eles entram no Egito, e em Êxodo eles saem do Egito. Em Números e Deuteronômio, o povo é visto em relação à Terra Santa. Em Números nós temos ali o povo caminhando no deserto rumo à Terra Santa. Nós vemos ali muitos procedimentos que o povo teve, que foi contrário à vontade de Deus. Nós vemos em Números um relato de muitas rebeliões, muita murmuração, coisas que eles não deveriam ter feito. E em Deuteronômio nós vemos ali a instrução de como eles deveriam
proceder, não repetindo aqueles erros que eles cometeram em Números. Lembra que nós lemos em Deuteronômio, o Senhor repetidas vezes falando: olha, vocês no deserto, vocês me tentaram, vocês fizeram desta maneira, me provocaram a ira. E o Senhor coloca para eles como que eles deveriam proceder depois que eles estivessem já na posse da terra prometida. Mas em Levítico, o povo é visto em relação ao tabernáculo. O povo é visto de acordo com o Deus Santo que habita entre eles. E como que eles deveriam proceder em relação a este Deus Santo. A presença de Deus, irmãos, é uma presença solene. Amém? Nós estamos diante do Deus soberano. O mesmo Deus que habitou com o povo é o Deus que habita na igreja. Amém? Vocês creem nisso? Amém, irmãos? Vamos despertar aí para compreender a palavra de Deus. O mesmo povo, o mesmo Deus está no meio do seu povo hoje. Conforme nós lemos lá no Salmo 89, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Deus está no meio do seu povo. O livro de Números começa com a disposição das tribos ao redor do tabernáculo. Amém? Então a vida do povo acontecia ali, diante do Senhor. O tabernáculo estava no meio do seu povo. Hoje nós temos o tabernáculo de Deus entre os homens. Quem que é? Jesus Cristo. Ele está presente. Amém? Nós estamos ao redor dele. E a nossa vida deve ser para prestar culto a ele. Uma vida de consagração. Nós vimos na última reunião que Levi, que é a tipificação do sacerdócio de todos os santos, o que era imperfeito no Velho Testamento, porque era apenas uma tribo, o Senhor alcançou agora uma nação de sacerdotes. Nós vimos que Levi era consagrado desde os 30 dias de vida, não é mesmo? Enquanto as 11 tribos deveriam se apresentar, ser consideradas para o serviço a Deus a partir dos 20 anos. Levi era a partir dos 30 dias de vida, mostrando para nós que Deus quer que nós nos consagremos a Ele de maneira precoce. Amém? Desde a mais tenra idade, nós devemos estar diante do Senhor. E o livro de Levítico, ele mostra isso, que a presença de Deus é uma presença solene. Por isso ele estabeleceu solenidades. Aqui nós lemos no versículo 2, as solenidades do Senhor. Você sabia que essa palavra solenidade, se você for lá no original, ela significa datas agendadas. O que isso quer dizer? Que o Senhor, ele estabeleceu datas agendadas, ou seja, compromissos, convocações em datas determinadas que o povo deveria estar diante dele. Datas agendadas, mostrando para nós como que Deus preza o compromisso do seu povo no culto. Você imaginou você furar um compromisso que Deus agendou?
ali, olha, dia tal você deve estar neste lugar para me prestar culto, ou para me homenagear, ou para fazer uma festa em meu nome. Será que alguém em juízo correto ia furar um compromisso desse? Uma data que Deus agendou? As solenidades significam datas agendadas por Deus. Compromissos agendados. Isso está lá no sentido da própria palavra, solenidades no original. Veja, a presença de Deus é solene. E esse Deus presente é o Deus soberano. O Deus cujos propósitos deverão ser cumpridos. Uma coisa interessante é que no livro de Levítico, praticamente todas as palavras contidas no livro de Levítico são palavras diretamente do Senhor. Nós vemos a expressão falou o Senhor 34 vezes em Levítico. 34 vezes nós lemos falou o Senhor. Então, praticamente todo o conteúdo do livro de Levítico são palavras do Senhor a Moisés. Palavras diretamente do Senhor a Moisés. Então veja, o destaque em Levítico não é Abraão, como nós vemos o destaque dele no livro de Gênesis. O destaque não é Moisés, como nós vemos em Êxodo, em Números e em Deuteronômio. O destaque é do próprio Deus. Não estou aqui querendo ranquear um livro, dizendo que Levítico é mais importante, porque nós vemos a expressão falou o Senhor. Não, todos os livros são igualmente importantes, mas nós vemos aqui um privilégio. Irmãos, ouvir o Senhor é um privilégio. Amém? Deus falar diretamente é um privilégio. E nós vemos que o povo de Israel perdeu muitos privilégios por conta da sua desobediência e da sua rebelião. Muitos privilégios são perdidos por conta do pecado. Nós temos uma falsa ideia, uma falsa impressão de que uma vez que Deus perdoa o pecado, tudo volta a ser como antes. Será que é assim mesmo? Será que o pecado não deixa um prejuízo na vida do pecador? Aqui nós estamos falando do povo de Deus. Estamos falando de um povo que já foi perdoado. Amém? O pecado sim deixa marcas. O pecado sim faz que a pessoa perca privilégios. Isso é uma realidade, irmãos. Nós vemos aqui que o povo de Israel, por conta da sua rebelião, ele perdeu privilégios. E eu creio que o maior privilégio que ele perdeu foi o fato de perder essa comunicação direta com o próprio Deus. Então veja, em Levítico, a ênfase é a fonte da mensagem, que é o próprio Deus. Falou o Senhor. Nós lemos muitas vezes, conforme nós lemos aqui no versículo 1, falou o Senhor a Moisés. Então a ênfase é no próprio Deus, Ele é a fonte da mensagem. Ao passo que em Deuteronômio, a ênfase recai sobre o transmissor da mensagem, que é Moisés. Em Levítico, a ênfase é no Senhor.
Ele é aquele que fala a mensagem. Em Deuteronômio nós vemos que a ênfase recai sobre Moisés. E você vê que o povo de Israel ficou com esse prejuízo até hoje. Nos dias de Jesus, Jesus repreendia os religiosos, os fariseus, os príncipes, porque eles colocavam Moisés num patamar e esqueciam, num alto patamar, e esqueciam daquele que é maior do que Moisés. Esqueciam daquele sobre quem Moisés profetizou. Moisés profetizou que viria um profeta que era maior do que ele, que é o Senhor Jesus. Amém? Então é um privilégio Deus falar conosco. Veja o privilégio de Deus falar diretamente. Veja aí Êxodo 33. Êxodo 33, verso 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Agora em Números, capítulo 12, versículos 7 e 8. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso aqui o Senhor vai repreender Miriam e Arão por blasfemarem contra a autoridade de Moisés. Então veja que houve uma diminuição do privilégio de Israel. Sempre que o pecado entra, irmãos, há perda de privilégio. Você quer ver uma outra perda que o povo de Israel sofreu? Veja aí em Êxodo. A gente comentava sobre isso sexta-feira na reunião na casa da Mabel. Veja em Êxodo, capítulo 32. Versículo 16. E aquelas tábuas, está falando aqui das tábuas da lei, das primeiras tábuas. E aquelas tábuas eram obra de quem? De Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E o que aconteceu quando Moisés desceu com essas primeiras tábuas? Verso 19, ele se deparou com aquela depravação, aquele culto idolátrico, prostituição em redor do ídolo. Aí ele quebrou aquelas tábuas, as primeiras tábuas, obra da mão de Deus. Agora abra sua Bíblia no capítulo 34, do mesmo livro. Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Quem lavrou as segundas tábuas? Moisés. O povo de Israel poderia ter o privilégio de ter as tábuas esculpidas pelas mãos de Deus, mas elas foram quebradas por causa do pecado. Então houve aí uma perda de privilégio. E assim é hoje, irmãos. O privilégio, o pecado
ele nos faz perder privilégios. Ainda que Deus perdoa o pecado, restaura o pecador, mas sempre há um prejuízo que fica. Aquela graça que provém da santidade, ela é diminuída. Eu digo isso em relação àqueles que já experimentaram a graça salvadora. Obviamente que nós sabemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aqueles que pecam deliberadamente, já estando numa relação de filiação com Deus, e escolhem o caminho do pecado, certamente isso provocará uma perda de privilégio. Então, em Levítico, para encerrar essa parte, nós vemos que o povo de Deus é visto em relação ao tabernáculo. Não é mais visto em relação ao Egito, não é visto mais ainda em relação à terra prometida, mas ele é visto em relação ao tabernáculo. É interessante que nós vemos também no livro de Levítico uma expressão que ocorre muito menos nos outros 4 livros do Pentateuco. Em Levítico nós lemos a expressão "Eu sou o Senhor" 49 vezes. E nos outros 4 livros, apenas 27 vezes. Por que em Levítico tantas vezes se repete a expressão "Eu sou o Senhor"? Para nos deixar bem claro que o povo de Deus é propriedade de Deus. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor da nossa vida. E por isso nós devemos viver para Ele. Viver para cultuá-lo. Viver para cumprir os seus propósitos. Então, voltando aqui no tema que nós lemos aqui, sobre estes empecilhos à comunhão entre Deus e o seu povo, nós vamos ver esses empecilhos e vamos ver também como que Deus resolveu esse problema. Amém? Então a primeira parte do livro de Levítico mostra a condição do povo. Era um povo pecador. Por isso que a primeira parte do livro, a palavra, a mensagem ali, na primeira parte do livro de Levítico, capítulo 1 até o capítulo 10, ele vai falar sobre sacrifícios. Vai falar as várias categorias de sacrifício. E sobre aqueles que exercem esse serviço no tabernáculo, que são os sacerdotes. Então o tema da primeira parte de Levítico é o tema do pecado. Como que o povo pode desfrutar da presença de Deus sendo um povo pecador? Eles precisam se ocupar da sua condição. São pecadores por natureza. O que o pecado faz? Veja lá em Isaías capítulo 59. Verso 2, que diz aí, olha: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então veja, o problema do pecado, ele faz separação entre nós e Deus.
Os ouvidos de Deus ficam tapados à oração. Já tratamos disso muitas vezes. Por exemplo, acho que é o Salmo 66, que diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Então está bem claro que o pecado impede a nossa comunhão com Deus. E o livro de Levítico é um livro que fala sobre comunhão com Deus. Como é que se dá a comunhão com Deus? Então o primeiro problema para ser resolvido é o problema do pecado. Então Deus, na sua misericórdia, estabeleceu esse sistema sacrificial para que o povo pudesse se aproximar de Deus. Amém, irmãos? Amém. E qual que é o primeiro tipo de oferta? Se você abrir lá em Levítico capítulo 1, você vai ver que o primeiro tipo de oferta é o holocausto. Não é isso? Isso mesmo. Aqui diz assim: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele. Está vendo? O Senhor falando. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho de ovelha. E se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Amém? De sua própria vontade. E nós lemos em Romanos sobre o nosso culto. Veja lá. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto inteligente. É o que nós lemos aqui em Levítico. De sua própria vontade oferecerá. Amém? Então aqui fala da disposição do coração de oferecer culto a Deus, holocausto a Deus. A oferta oferecida em holocausto era queimada até restar apenas cinzas. Fala do nosso culto, da disposição do nosso coração em cultuar a Deus. Então, essa primeira parte aqui do livro mostra a condição do povo. Irmãos, nós não podemos nos aproximar de Deus se essa for a nossa condição de pecador. Aqui mesmo em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nós lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui nós já vemos a solução. Como que nós podemos nos aproximar de Deus? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós vemos que é necessário uma oferta, é necessário sangue derramado para que nós possamos nos aproximar de Deus.
para que essa condição de pecado seja tirada e nós possamos agora entrar na presença de Deus. Nós entramos hoje pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu sangue. Amém? Então aí está, foi resolvido o problema do pecado. Amém, irmãos? Também nós vemos a característica dessa primeira parte do livro de Levítico. As palavras mais recorrentes são pecado, altar e sangue, mostrando a necessidade de que o pecado seja retirado, seja castigado. E isso acontece com o derramamento do sangue no altar. Nós vemos que a palavra pecado aparece 78 vezes só nessa primeira parte do livro, desses 10 primeiros capítulos de Levítico. E a palavra altar aparece 76 vezes. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós precisamos do altar, nós precisamos que haja derramamento de sangue para que nós possamos nos aproximar de Deus. Veja em Efésios agora. Efésios capítulo 2. Versículo 12 e 13, nós vemos assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, aleluia, amém, agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém? Então é o sangue do Cordeiro. Veja, irmãos, todos esses tipos que nós lemos em Levítico apontam para Cristo. Amém? É o sangue dele que nos permite nos aproximar de Deus. Nós que estamos longe, agora pelo seu sangue, aleluia, podemos nos aproximar. Então, ainda que os capítulos 1 a 10 destacam o pecado, graças a Deus, irmãos, também aponta a solução para o pecado. Aponta para o sacrifício de Jesus. Amém? O povo, que é um povo pecador, agora pode ser perdoado. Amém? O povo pode ser perdoado. Veja aí também em Atos. Atos capítulo 5. Versículo 31. Que a defesa da fé, dos apóstolos diante dos religiosos. Ele diz assim, Atos capítulo 5, verso 30: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém? Então tem remédio para o povo pecador. Amém? Tem uma solução. O sangue de Jesus. Ele é o que pode remir o povo do seu pecado.
Veja aí também Colossenses. Nós sempre devemos ler, irmãos, o Velho Testamento, especialmente o Pentateuco, sempre com essa visão para Cristo, vendo em Cristo o cumprimento dessas coisas que estão escritas. Colossenses 1,14. Vamos ler o 13 e o 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem, irmãos? Em Jesus Cristo, no Filho, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia! Então nós lemos, irmãos, e entendemos que há solução para esse povo pecador. Esse povo pecador pode ser perdoado e pode ser estabelecido ou restabelecida a sua comunhão com Deus. Aqueles pecados que fazem separação já foram tirados de lá. Amém? Amém. Irmãos, é um privilégio. Não há povo tão chegado, ou melhor, não há Deus tão chegado como esse. Nós podemos nos chegar a Deus, nós podemos nos aproximar dele. Por isso nós somos um povo também privilegiado, um povo bem-aventurado, um povo que alcançou misericórdia, um povo que pode se aproximar, um povo que tem um Deus chegado a ele. Não há privilégio maior do que esse, irmãos, de nós termos comunhão com Deus. E esta comunhão se dá por conta deste sacrifício que nós vamos nos lembrar hoje aqui, como fazemos todos os domingos. A segunda metade do livro, ou melhor, a parte do meio do livro, os capítulos 11 ao capítulo 17, ele vai tratar das circunstâncias em que o povo se encontra. Ele vai tratar da contaminação cerimonial. Nós vemos umas coisas bem difíceis até de entender, né? Por exemplo, a questão da lepra, a questão dos alimentos imundos, a questão até das moradias, das casas. Então, essa parte do livro vai tratar disso. Por quê? Porque o povo vivia num mundo contaminado, como nós. Será que nós temos essa noção que nós vivemos num mundo contaminado? O pecado original, ele maculou toda a criação. Não é o que nós vemos aí em Gênesis? Que a morte, as doenças, os espinhos foram produzidos após a queda, após o pecado. Então todo mundo foi sujeito à contaminação e é sujeito à imundícia. Nós sabemos que essa parte do livro, capítulos 11 a 17, vão anotando isso, irmãos, e quando vocês lerem o livro de Levítico, vai fazer muito mais sentido, como fez para mim. Os capítulos 11 a 17, nós vamos ler a palavra imundo 97 vezes. Somente os capítulos 11 e 17. Então, a questão que é tratada nessa segunda parte do livro, eu estou falando isso a título de introdução. Nas outras mensagens nós vamos tocar mais na parte do culto.
Então, a questão tratada aqui não é tanto o pecado já foi resolvido lá nos capítulos 1 a 10, amém? Quando Deus estabeleceu os sacrifícios, mas agora tem um outro problema a ser tratado, que é a contaminação cerimonial. Este povo, que era um povo do culto, um povo que foi separado para cultuar a Deus, não podia se apresentar para o culto de qualquer maneira. Vocês lembram daquela cena do lava-pés? Pedro queria tomar um banho inteiro. E o Senhor falou assim: vocês já estão limpos. Precisa lavar somente os pés. Por quê? Porque os pés estão tocando o mundo. Estão tocando o que é sujo. Mas a condição essencial dele já foi resolvida. Vocês já foram purificados. Não necessitam tomar banho. Necessitam apenas que seus pés sejam lavados. Isso nos fala, irmãos, da necessidade diária de nós estarmos nos purificando das coisas do mundo. O problema do pecado, no singular, foi resolvido, que era uma condição que nos separava de Deus. Mas agora tem o problema dos pecados, das coisas que acometem nossa vida no dia a dia. Que nós precisamos ir ao Senhor também e pedir a purificação dessas coisas, a purificação dessas imundícias que nós adquirimos no nosso contato com o mundo. O povo então precisava ser purificado daquilo que atrapalhava o seu relacionamento com o Deus puro. Deus é puro e santo, e importa que aqueles que se aproximam de Deus também sejam puros e santos. Por isso aqui o Senhor vai tratar nesses capítulos, nesses 18 capítulos, ou melhor, 17 capítulos, não, 7 capítulos, perdão, do 11 ao 17, ele vai tratar dessas coisas que podem contaminar o povo. E olha só que interessante, irmãos, essas coisas que podem contaminar o povo, volta lá em Levítico, não são coisas que são pecaminosas em si mesmas. Por exemplo, se você ler aqui no capítulo 11 de Levítico, ou melhor, no capítulo 12, nós vemos aqui as leis da purificação de uma mulher depois do parto. Tem coisa mais linda do que uma vida vir ser dada à luz a uma vida? Um parto. Por que aqui é tratado como algo que precisa de uma purificação? Parece às vezes que Deus é rigoroso demais. Não, irmãos, Deus é santo demais. E importa que nós sejamos santos também. Até questões lícitas, veja, até questões lícitas, elas também podem ser um embaraço para nós. Por isso que aqui vai ser tratado até de, por exemplo, alimentos. No capítulo 11, você vai ler sobre alimentos imundos. Obviamente que nós sabemos, irmãos, que todas essas coisas que nós lemos em Levítico, essas purificações, que parecem ser coisas, parece assim que Deus é muito
como posso dizer, sem ofender, né, a Deus, parece que Deus é minucioso demais. Deus é muito cuidadoso. Ele previu todas as coisas. Ele previu todas as coisas aqui. Por que esse zelo, irmãos? Por que esse cuidado? A primeira coisa que nós vemos aqui era o cuidado de Deus preservar um povo do qual viria o Messias. Sabia disso? Por que o povo, por que havia a circuncisão? Por que havia todas essas purificações, todos esses cuidados, essa dieta que eles tinham que fazer? Os outros povos cometiam todo quanto é tipo de sujeira, mas Deus queria preservar esse povo. Tudo que nós lemos aqui no Pentateuco, nós vemos que há um sentido físico também, para que o povo, para que aquele povo fosse preservado ao longo dos séculos. O povo de Israel era o povo mais longevo que havia na terra. Eles duravam mais tempo, eles morriam mais velhos, graças a essas dietas, graças a essas purificações. Então há um sentido natural aqui, Deus preservando o povo de onde surgiria o Messias. Amém? Faz sentido para vocês? O outro sentido aqui é o sentido espiritual. Nós vemos todas essas coisas com um sentido espiritual. Eles estavam num mundo contaminado, mas deveriam se guardar da contaminação do mundo para poder ter comunhão com Deus. E assim é conosco. Uma mulher dando luz a um filho, não há uma condição de pecado intrínseco ali, mas ela está colocando no mundo o quê? Um pecador. Ou não é? Ou será que nasce bebezinho salvo já? Não, são pecadores, né? Como diz Davi, no Salmo 51, em pecado gerou minha mãe, me gerou minha mãe. Então, aqui nós vemos, irmãos, todas essas prescrições, que tem coisas que nós não temos culpa, mas essas coisas podem nos impedir de ter uma comunhão perfeita com Deus. O problema interno do coração foi resolvido, o problema do pecado. Agora nós temos um problema externo. O povo vivia cercado por coisas imundas, alimentos. Veja, às vezes, por exemplo, a pessoa tocava sem querer num corpo morto. Ela não teve culpa, mas ela tocou num corpo morto. Ela tinha que cumprir o ritual da purificação. Ela tinha que se banhar, tinha que ficar isolada por um tempo. Às vezes era só até a tarde, às vezes era por uma semana. Então, irmãos, isso mostra para nós que mesmo aquelas coisas que não são intrinsecamente pecaminosas, elas também podem nos contaminar. Por exemplo, há algum problema em trabalhar? Não, não há. Pelo contrário, há uma ordem para trabalhar. Só que se eu me dedicar somente ao trabalho e me esquecer de Deus, então o trabalho virou um problema. Percebe, irmãos, que nós precisamos nos purificar até de coisas lícitas, até daquilo que não tem um problema, por assim dizer, evidente ali. Nós precisamos nos purificar para Deus, purificar-nos por conta da condição do mundo em que vivemos.
nessa parte do livro, dos versículos, capítulos 11 a 17, nós vemos muitas vezes repetir a palavra água, a palavra lavar, a palavra limpar. Só a palavra limpar é vista 40 vezes. E a palavra sacerdote, porque o sacerdote é aquele que fiscalizava a purificação. Não é mesmo? Era o sacerdote que declarava limpo ou imundo. Só a palavra sacerdote a gente vê 110 vezes apenas nesses capítulos. Mas graças a Deus, irmãos, que apesar de estarmos no mundo, o povo pode ser limpo. Amém? Apesar de nós estarmos no mundo, o que Jesus disse lá na sua oração intercessória? João capítulo 17. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Então é possível estar no mundo e ser guardado do mal do mundo. Nós estamos no mundo para fazer diferença. Amém? Para ser o povo de Deus, o povo que teme a Deus, o povo que está no mundo, mas está separado da influência do mundo. Então, graças a Deus, irmãos, o povo pode ser um povo limpo, mesmo estando num mundo contaminado. Veja aqui, Tiago, capítulo 1. Verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então veja, nós vemos aqui que nós devemos rejeitar a imundícia e receber a palavra. A palavra era tipificada nas Escrituras como a água, não é? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está lá em João capítulo 13, no lava-pés, ali na descrição daquela cena do lava-pés. Então a palavra é a que nos limpa, conforme nós vemos também em Efésios capítulo 5, purificando-a, falando da igreja, pela lavagem da água pela palavra. Então a palavra é que nos limpa dessas contaminações a qual nós estamos sujeitos, porque nós estamos nesse mundo. Tiago ainda, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então veja, estamos no mundo, mas não somos amigos do mundo. Outra versão diz assim: infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não há como nós estarmos contaminados com o mundo e mesmo assim sermos amigos de Deus.
parte do livro, que é a parte final que nós vamos nos deter mais para frente em outras mensagens. A terceira parte do livro fala sobre o comportamento do povo, do capítulo 18 até o fim, do capítulo 27. Então veja, qual que é a tendência do povo de Deus? A tendência do povo de Deus é seguir o seu próprio caminho e assim profanar ou desonrar o nome do Senhor. Isso acontece com o passar dos anos. Aquelas coisas que tinham sentido espiritual passam a ser coisas mecânicas e ritualísticas apenas. Se mantém a forma exterior, mas perde a essência. Esse é um perigo, irmãos, que nós corremos, por isso nós vamos nos deter aqui. Eu creio que nós já passamos pelas duas primeiras fases do livro. O problema do pecado foi resolvido e o problema da imundícia cerimonial foi resolvido. Quantos crentes há, infelizmente, que de fato foram salvos? Tiveram o problema do pecado resolvido, creram em Jesus para a salvação, foram perdoados e têm uma vida limpinha, não é mesmo? Tem uma vida cerimonial limpinha. Procuram se guardar de pecados grosseiros, procuram cumprir ali as suas obrigações na igreja, mas com o passar do tempo, aquele comportamento se torna apenas um comportamento religioso. Um comportamento vazio de realidade, vamos dizer assim. Então, nós temos agora que seguir com realidade com Deus. E a tendência nossa, irmãos, como foi a tendência do povo de Israel, é a tendência de seguir o seu próprio caminho, a tendência de fazer inovações, a tendência de fazer concessões a si mesmos, e assim profanar o nome do Senhor. O nosso caminho deve ser um caminho santo. Veja, a palavra, como eu já falei no começo dessa mensagem, a palavra mais importante nesses últimos capítulos de Levítico é a palavra "Eu sou o Senhor". Ele vai falando sobre santidade, sobre o comportamento deles, coisas que eles deviam fazer, coisas que eles deviam obedecer. E repetidamente o Senhor falava assim: eu sou o Senhor. Sede santos, porque eu sou o Senhor. Se aparte da imundícia, porque eu sou o Senhor. Para lembrá-los de que eles são propriedade do Senhor. Deus é o Senhor deles, é o proprietário deles, e eles deveriam andar em santidade, eles deveriam ter um comportamento santo, e não fazer nenhuma inovação no culto a Deus. Amém, irmãos? Amém. Assim deve ser o nosso caminho diante de Deus, um caminho de obediência. O que nós lemos lá em 1 Samuel 15? Que o obedecer é melhor que o sacrificar. Sacrificar nós sabemos que é o culto a Deus. Mas veja, de que vale um culto a Deus oferecido por uma pessoa que não obedece a Deus? Obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. É melhor do que o melhor, porque a gordura nós sabemos que ela representa a glória, e a gordura devia ser
queimada no sacrifício. Mas o Senhor diz: atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então agora aqui, nessa parte final, o Senhor vai tratar com a desobediência do povo. Eles deveriam ter um comportamento separado, ou seja, uma conduta separada das demais. Por isso o Senhor repete várias vezes, 47 vezes, a palavra eu sou o Senhor, essa expressão. E a palavra santo aparece 79 vezes nessa última parte do livro. Amém? Então veja, nós precisamos santificar o nosso caminho, ou seja, a nossa conduta, como que nós agimos, como que nós tomamos nossas decisões. Então veja, aqui nessa parte não é apresentada a condição interior, que é o pecado, já foi tratado. Também não é considerada aqui a contaminação ritual ou a contaminação cerimonial externa, isso já foi tratado. Mas aqui o que o Senhor quer tratar é o comportamento errado. Aquele comportamento que a pessoa delibera desobedecer o Senhor. E como que você trata com isso? Ou pela obediência. Amém? Amém, irmãos? Amém. Por isso que está repetido aqui várias vezes, nessa última parte do livro, as expressões juízos e estatutos, que apresentam o caminho correto para nós andarmos. E também as duas expressões fazer e andar, que mostram a nossa responsabilidade, como que nós devemos andar diante de Deus. Um povo, irmãos, um povo que tem a tendência a se rebelar, não pense que isso é coisa, você lê lá Êxodo, vê o povo saindo, fala assim, nossa, que povo burro, né? Acabou de ver o mar se abrindo, passou para o lado de lá e já está murmurando, já está querendo voltar para o Egito. Irmãos, nós faríamos a mesma coisa. Ou não? Quantas vezes nós abrimos nossa boca para murmurar contra o Senhor, contra a nossa sorte, sentindo saudade do Egito, a despeito de tudo que o Senhor fez por nós? Então não pense que isso é uma coisa que só aconteceu com o povo de Israel. Nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. E nós devemos observar os nossos caminhos segundo a palavra de Deus. Como o mancebo purificará o seu caminho? Como o mancebada? Os mancebos aqui. Como? Alguém sabe responder? Um mancebo. Não, você não é mancebo, você já é um homem velho. Alguém sabe? Jovens? Como o jovem purificará o seu caminho? Olha. Quem falou isso? Não, olha. Uma vergonha para vocês jovens. Esse versículo tem que estar na porta do teu armário. Observando conforme a sua palavra. É assim que você purifica o seu caminho. Passe pelo escrutínio da palavra, não pelo escrutínio do seu coração, que é tendencioso. Não é o que você acha certo, mas o que a palavra de Deus diz que é o certo. Amém? Amém. Próxima reunião de jovens aí, ó. Todos devem ter decorado esse versículo, no mínimo. Isso já foi dito centenas de vezes. Abra lá sua Bíblia,
Salmo 119, 9. Leiam aí, jovens, em alto e bom tom, todos juntos. Salmo 119, 9. 1, 2, 3 e já. Amém? Observando conforme a sua palavra. Agora veja em Provérbios. Capítulo 16. Ou melhor, capítulo 14 comigo. Provérbios 14. Verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Está vendo? Não ande pela sua ideia. Não te estribes sobre o seu próprio entendimento. Né? Acho que é um problema dessa geração de jovens. Eles se consideram especialistas em tudo. Tudo que você disser, ele já sabe. Ele já leu. Já leu um manual sobre como fazer tal coisa. Cuidado. Não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor prova o espírito, ou o Senhor pesa o espírito. Ele sabe a sua intenção. É isso que significa que o Senhor pesa o espírito. Ele sabe se a sua intenção é pura ou não. Por mais que você faça as contas ali e chegue a uma conclusão e queira executar aquele plano, será que a sua intenção realmente é de glorificar a Deus? Será que aquilo emanou de um coração obediente ou de um coração astuto? Versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha, o único plano que você deve fazer é de obedecer a Deus em tudo. Né? Aquele homem, ele teve a sua lavoura, produziu muitos frutos, e ele considerou consigo mesmo: vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores e vou juntar todos os meus bens. Fez planos para este mundo baseado em resultados. A coisa estava funcionando, a lavoura dele produziu muito. Não é assim? O irmão pregou para nós sobre o pragmatismo religioso. Funcionou. Então eu vou seguir nessa. O que foi que o Senhor disse para ele? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens para que será? Pense nisso. Não faça planos. Só faça este plano: servir a Deus, obedecê-lo, cumprir a sua vontade. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Capítulo 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Eu não vejo problema.
fazer isso ou aquilo. Não vejo problema tomar essa decisão, mas o Senhor sonda os corações. Mesmo sentido do versículo anterior, o Senhor sabe a intenção do coração. Então veja, a nossa tendência é se rebelar contra o Senhor. Então nós precisamos reconhecer que Ele é o soberano das nossas vidas. Amém? Amém. Como diz aqui, eu sou o Senhor. 47 vezes é repetido isso. Eu sou o Senhor. Será que nós estamos reconhecendo que Ele é o Senhor? Se Ele é o Senhor, nós devemos temer, conforme nós lemos lá em Malaquias, né? O Senhor está reclamando. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E se eu sou Pai, onde está a minha honra? O Senhor está perguntando. Se Ele é o Senhor, nós estamos temendo Ele. Então, reconheçamos a soberania de Deus. E como que nós fazemos isso? Andando nos seus caminhos, não nos nossos. E seguindo os seus juízos, não os nossos pensamentos, as nossas concepções, os nossos ideais. Queria ler 2 passagens para encerrarmos. Vou apenas ler. A primeira em Levítico mesmo. Dentro desta última parte do livro. Levítico capítulo 20. Versículo 23 primeiro. Não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Veja, que coisas são essas que as nações fizeram? É só você ler os versos anteriores. Impureza sexual, imundícia, eram os costumes. Irmãos, quando o pecado se torna um costume, a coisa está grave. Não andeis nos costumes. Verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja a expressão, eu sou o Senhor. Essa expressão que é repetida tantas vezes, implica em nós nos santificarmos. Portanto, santificai-vos. É uma coisa que depende de você. Você deve se santificar. Ninguém vai te santificar. Isso depende da sua disposição. É algo que você se apresenta. É algo que você faz na base da renúncia, na base da obediência. Amém? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Nós nos santificamos não apenas porque Deus é santo, mas porque Ele é santo e Ele é o soberano com quem nós nos relacionamos. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, e se Ele mandou que fôssemos santos, nós devemos ser santos por obediência a Ele. Amém? E o último verso, 1 Pedro. Capítulo 1, versos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso é comportamento. Lembra que eu falei?
que essa última parte do livro trata do comportamento do povo, aqui nós lemos que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso fala de comportamento, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? O Senhor nos dê graça, para realmente trilhar este caminho, que Levítico nos apresentou. Graças a Deus, porque já avançamos neste caminho. O Senhor nos perdoou da nossa condição interior de pecado. O Senhor tem nos provido a sua palavra para nos limpar de toda a imundícia pelo contato que nós temos com o mundo. Mas o Senhor quer que nós avancemos. Ele não quer apenas religiosos que cuidam daquilo que é aparente, mas Ele quer realidade de vida demonstrada pelo comportamento, demonstrada pela santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós somos este povo remido pelo sangue de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que está à nossa disposição. Pela Tua palavra que nos limpa, Senhor, de toda a contaminação, de tudo aquilo, de toda aquela poeira que se pega a nós pelo caminho. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor avance conosco, que o Senhor avance em nós, ó Deus, cumprindo em nós o Teu propósito, que sejamos esse povo separado, esse povo santo, esse povo que Te obedece, esse povo que anda pelo Seu caminho e não por seu próprio caminho. Ó Deus, pedimos, opera isso em nós, e realmente dilata nossos ouvidos e o nosso coração para que obedeçamos a Tua palavra, para que atendamos, Senhor, toda a ordem que o Senhor nos der. Pedimos em nome de Jesus. Amém.